Vamos conversar agora com o Nil Marcondes. Ele é ator e está em cartaz com um espetáculo muito bacana. Martinho da Vila 8.0, uma filosofia de vida. Nil, seja muito bem-vindo à nossa Tribuna Independente, viu? Obrigado pelo convite. Bom, quero já começar perguntando como é que é essa emoção, né, de representar Martinho da Vila, né, esse ícone da música. Pois é, Fábio, são 26 anos de carreira e estava numa fase que eu tinha terminado de fazer 2 longas, tinha acabado de dirigir um videoclipe do Rapping Hood, e então eu estava um pouco afastado do teatro. Meu último espetáculo foi no ano passado, que eu fiz um espetáculo chamado 2 por um Fio, e estava na Paulista com 2 amigos, num domingo, pedalando, e eu tinha visto que um amigo, William Vita, que é o diretor do espetáculo, ia dirigir esse espetáculo. E aí passou batido na minha cabeça e resolvi dar os parabéns para ele. Momento algum eu pensei em mim, momento algum eu pensei em mim. Aí falei, pô, Vita, parabéns. Ele falou, Nil, tô te procurando, cara. Você está morando em São Paulo, não está mais no Rio de Janeiro? Eu falei, sim. Pensei em você para fazer o Martinho. Eu falei, peraí. Por que eu não posso fazer o Martinho? Mas é bem parecido mesmo, Aí, né? quando o convite veio, os 2 amigos que estavam do meu lado, eram até 2 diretores de dublagem, eu sou dublador. Eles olharam e falaram, você está a cara do Martinho. Eu estava com a barba um pouco maior. E eu falei, poxa, vamos lá. O que é o convite? Ele me contou do convite, era no Rio de Janeiro. E eu topei logo de cara. Primeiro, eu não perguntei muita coisa. Quando ele repetiu, eu falei, você quer que eu faça o Martinho da Vila, é isso? Ele falou, é. Eu topei logo de cara. Depois eu perguntei como, aonde seria, que teatro seria, o porquê seria. Agora, tem imagens, né, do espetáculo. Põe pra gente enquanto a gente vai conversando aqui. Olha aí, tem imagens Essa é do uma espetáculo. imagem que é importantíssima na vida dele, que era a professora dele, que é a professora Aida, que é a Esther Delamare que faz. E ali está a mãe do Martinho, criança, e a professora Aida, que foi super importante na vida dele. Porque o pai do Martinho, ele dava aulas de português para o pessoal lá de Duas Barras, a fazenda que ele morava. E o pai dele chegou um dia em casa, olhou para o Martinho e falou, o Martinho não vai ser mais um garoto que vai abrir porteira, não. Eu quero que meu filho seja um homem letrado. Olha. E aí ele chegava todo dia, tarde, cansado, e pegava no pé do Martinho para ele estudar o português. E vendo esse esforço todo do Martinho, eles tinham uma amiga, que é a professora Aida, e sugeriu, falou, o Martinho pode fazer umas aulas comigo e tal. E começou a dar aulas particulares para ele tentar um curso no Senai, na época e tal. Tá. E aí foi se desenvolvendo esse interesse do Martinho muito forte pela literatura. Que, para quem não sabe, Martinho é escritor, tem mais de 10 livros, tem mais. Os outros eu vou contar no espetáculo. Tem mais de 10 livros? Tem mais de 10 livros, Não sabia 3 disso. edições são francesas, eu sabia de 3. Tá. Eu conhecia Martinho, não era não escutava assiduamente Martinho, mas desde a época de criança, meus irmãos escutavam. E eu conhecia o livro de Memórias Póstumas de Teresa de Jesus, que foi o livro que se baseia a peça, que a Ana Ferguson, a Solange Briguet e o Marcelo Leger que escreveram o texto. E sabia de outros 2 livros dele. Mas quando eu fui entender quem eu ia fazer realmente, eu comecei a ficar abismado com tudo que eu conhecia de Martinho. Qual foi assim, a história mais emblemática, assim, mais curiosa que você descobriu do Martinho? Para mim, a relação que ele tinha com a mãe, eu tenho uma relação muito forte com a minha mãe. Então, isso foi muito importante para a minha criação do personagem. A criação, para desenvolver o personagem, que é um personagem que existe, eu não preciso criar, né? E ele ter saído de Duas Barras, que foi onde ele morou, a fazenda que o pai dele trabalhou e a mãe trabalhou, e ele ter voltado para lá e comprado a fazenda. Ele comprou a fazenda? Eles desmembraram a fazenda. Que E ele foi para coisa. Duas Barras e ficou sabendo disso. Tá. Ele falou, o que eu vou fazer para alegrar minha mãe? Ele achou que para a mãe dele seria uma grande alegria. Claro. E comprou a casa, conseguiu comprar a casa grande onde ela foi empregada deles, né? Dos donos da casa. Agora, assim, tem sempre um desafio grande num trabalho assim, principalmente porque é difícil, né, você retratar uma figura real, né? Exatamente. Eu acredito que para o ator é mais complicado do que você criar um personagem. Qual que é o maior desafio, na sua opinião? O maior desafio é não cair no caricato. O maior desafio é não fazer uma pessoa que não... Olha, você, um exemplo, claro, você vai fazer o Fábio. Eu tenho que escanear você o máximo possível, eu não posso passar, eu não posso ir além.
Porque a minha maior preocupação, todo mundo fala de crítica, do que vão falar, os críticos de teatro. Eu falei, não, minha maior preocupação é com o personagem, é com o Martinho. O que ele vai achar disso? Entendi. E ele tem uma voz peculiar, ele tem trejeitos, todos nós temos trejeitos com a mão e tal. Eu, inclusive, meus movimentos aqui, alguns eu vejo que são meus e outros já são dele. Que eu faço na peça alguns movimentos aqui da mão. Você pegou, eu já acabou peguei pegando coisas dele. E como eu sou dublador há muito tempo e canto, eu falei, eu vou tentar achar o timbre. Claro que nunca me aproximo tanto, mas dá para brincar um pouquinho. Em alguns momentos, pelo menos, a gente faz uma brincadeira. Que ele tem uma maneira e uma respiração muito difícil de fazer. Ele respira muito em cima para fazer. O timbre dele. Uhum. Então, o maior desafio realmente foi eu chegar nele, porque eu venho de um tipo físico, digamos não, atlético, porque eu treino muito. Tá. E o Martinho, apesar de ter 80 anos, o que me ajudou muito, ele é um cara ereto, ele está com a coluna no lugar. Então, meu desafio era desacelerar completamente, que naturalmente dá para ver que eu sou um pouco mais acelerado do que ele, claro. Sim. Comecei a desacelerar. Fala mais aqui nesse tom. Vamos fazer um pouco de Martinho. Nil Martinho. Ele falaria aqui um pouco mais tranquilamente. E o trabalho corporal foi mais importante. Porque eu crio uma barriga que não tenho. As pessoas às vezes acham, o senhor usa enchimento? Eu falo, não, é um trabalho mesmo que a gente faz. E no final do espetáculo, que eu venho com 80 anos, a gente usa uns artifícios aqui na barba, outro no cabelo, para eu ficar um pouquinho com cabelo, mas sem cabelo aqui no meio, que ele tem uma falta de cabelo ali. A gente se aproxima cada vez mais. Durante a peça ele vai envelhecendo. Ele vai envelhecendo. Qual que é a cena mais difícil para você? O que foi a mais difícil, talvez não seja agora, né? Mas no começo. A mais difícil continua sendo o poema que eu declamo, um poema que ele escreveu para a mãe dele. Tá. Eu tenho uma notícia que a mãe dele falece durante o espetáculo. Eu recebo essa notícia e ele recebeu essa notícia num restaurante em Portugal. Tá. E no espetáculo, na sequência, eu tenho que declamar esse poema. Então, a maioria das vezes que eu declamo o poema, realmente eu venho às lágrimas, que eu não tem como eu controlar. Assim, a maioria das vezes eu me entrego mesmo nesse momento. Para mim foi um dos momentos mais difíceis, porque no início eu não tinha ainda entendido esse poema. Quando eu entendi e vi que ele fez literalmente para Dona Teresa, depois que ela... Profundidade, né? Aí... o ator também tem um artifício, às vezes, de usar a memória emotiva. Então, muitas vezes, você se pega ali pensando na sua mãe, como você vê a plateia, muitas vezes chorando junto comigo. Então, eu acho que é um dos momentos mais bacanas da peça. E um momento também da Ana Miranda, que faz a mãe dele, que ela recebe uma outra notícia muito triste, que eu não vou poder contar tudo, que eu acho que é um dos momentos que a peça também vai lá em cima. A Ana faz A Ana é a única atriz que fica o espetáculo do início ao fim. O Júnior Vieira faz ele mais novo, faz antes de mim, dos 18 aos 30. E aqui em São Paulo, apesar de ter aparecido na foto do Vitor Hugo, que fez com a gente em São Paulo, quem faz é o Lipe. Tá. Como a gente vai viajar, a gente está pegando uma criança em cada estado que nós estamos indo, até para dar uma... Que bacana. Para ampliar mais essa coisa do teatro e fazer mais essa inclusão. Agora, ele assistiu a peça, né, Martinho? 4 ou 5 vezes. Qual que é a sensação de você fazer o personagem que está assistindo você? Fábio, a primeira vez eu fiquei assustado. Juro, eu fiquei assustado. Ele falou, Martinho vai estar aí. Eu falei, meu Deus, o que ele vai achar? Já entra em pânico, né? O que ele vai pensar? Qual é a reação? Porque, como eu sou de Goiânia, mas fui criado, estou há 25 anos aqui em São Paulo. Uhum. Então, eu não tenho muito S nem o R. Então, quando você tem que fazer o S demais o tempo inteiro, naturalmente você acha que está exagerando, porque você não está acostumado a ouvir aquilo o tempo inteiro. Daí eu ficava, gente, eu estou exagerando. Mas não. Ele assistiu, ele aprovou o espetáculo inteiro, ele gostou de todo mundo, e eu posso dizer isso porque eu ouvi isso dele. E ele falou numa entrevista, quando Martinho Maduro sobe no palco, eu me vejo em cena. Olha que então, legal. Eu falei, poxa, consegui fazer. Consegui, e conforme passa o tempo, para nós atores é muito mais confortável e eu cada vez mais me aproximo dele, me aproximo desse personagem. Aliás, ao invés de eu perguntar para você, que tal a gente perguntar direto para o Martinho? Ô Martinho, boa noite!
Oi, Fábio. Esta peça foi feita assim, com muita boa vontade pelas produtoras Ana e Solange, para homenagear meu aniversário de 80 anos, que eu fiz em fevereiro e a festa continua agora aí nos teatros. E eu fico muito feliz de ter a minha história contada em uma peça teatral. Os atores são novos, mas são excelentes, e o Nil, em particular, é um marchinho legal. Que honra. Que gostoso isso, né? Porque, Fábio, eu sou, como eu estava dizendo, eu sou de Goiânia, sou 25 anos de carreira, tenho 17 longas, 15 novelas, são 12 espetáculos de teatro, e posso dizer com toda certeza que até agora foi o melhor espetáculo que eu fiz, o melhor personagem que eu já vivi. Ter a honra de fazer o Martim e levar isso para a minha vida é impagável. É. Agora, assim, o que o Nil, leva desse espetáculo para a vida pessoal do ator? Porque eu sei que cada experiência que o ator tem, ele sempre traz alguma coisa para si, não é? Já vi que ficou emocionado. Qual que é aquilo que você traz para sua vida, né? Então, eu acho que assim, as relações humanas, cada vez mais que eu faço teatro e conheço pessoas novas, eu vejo a importância da relação humana. O Martinho me trouxe a importância de ser negro, a importância de olhar para o outro. Em 1988 ele conseguiu fazer o único final de ano que a Rede Globo teve só com atores e artistas negros. Em 92 ele fez o movimento Kizomba, que ele trouxe Mandela para cá, ele fez esse trabalho de inclusão. E uma coisa que eu notei com o Martinho, que eu acho que se pareceu muito comigo, é que ele é uma pessoa agradecida com a vida. Ele é uma pessoa que transborda o amor, você viu ele ali o tempo inteiro sorrindo. E eu me lembro de uma cena dele no dia da estreia, ele sendo literalmente assim, amassado pelas pessoas, tinha uns 60 pessoas querendo fazer foto, e ele sorrindo. Ele conseguiu fugir dessa loucura, foi pro camarim, e a reclamação dele foi assim, rapaz, quase que eu não saio de lá. Quer dizer, não tem mau humor, não tem falta de vontade com o outro, ele está sempre olhando o próximo. Então, para mim, a melhor coisa que eu aprendi, primeiro, desacelerar e ver a vida com mais amor do que eu já vi, com mais gratidão do que eu já vi. O Nil hoje é mais Martinho ou o Martinho é mais Nil? O Nil é muito mais Martinho hoje, com muito prazer, com muito carinho. Esse espetáculo está me fazendo muito bem. E as pessoas que estão envolvidas comigo também estão me fazendo muito bem. Que legal isso, é bom saber, né? Engrandece muito o artista, né? Porque é difícil uma equipe é sempre complicado. Trabalhar com pessoas é sempre complicado, mas a gente achou uma família bem bacana aí. Olha, eu quero passar aqui o serviço, então, está em cartaz até quando? Vamos estar esse último final de semana. Então esse é o último final de semana. Sexta, sábado e domingo. Você que está em São Paulo, Martinho da Vila 8.0, uma filosofia de vida. Sexta-feira às 21h30, Exato. 9h30. Sábado às 21 horas e domingo às 20 horas. Exato. É isso? No Teatro J. Safra, na rua Joseph Cris, 318, está aparecendo aqui no vídeo, ó. Barra Funda, São Paulo, e tem as vendas online, pode comprar pela internet. Pode comprar pela internet, se for lá no meu Instagram, @NILLMarcondes, falar que assistiu o programa do Fábio, me segue, vai no inbox, que eu faço um preço incrível, se conta uma história boa, tem até uma cortesia. Olha, gostei agora, hein? Muito bom, como é que é? Nil Marcondes, NILL Marcondes, NILL Marcondes, com S, tá bom? E as vendas online é no Teatro J. Safra.com.br. Se fosse você, é no Instagram dele, que é muito melhor, vai ter desconto, presentinho, enfim. Nil, obrigado, Fábio. muito obrigado pelo papo, pela presença. Sucesso, viu? Você é realmente, a fisionomia dele é muito parecida, né? Muito parecida. Obrigado por ter vindo ao nosso Tribuna Independente.